Amados irmãos e amadas irmãs, com indescritível alegria e contrição, e em atitude de extremo agradecimento ao Altíssimo Deus pela permissão a nós outorgada, iniciamos hoje o ciclo de preleções sobre o cerne da mais esclarecedora e peremptória ministração de nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, a qual foi denominada Sermão do Monte, posto que o evento ocorreu em uma colina próxima de Cafarnaum, na Galiléia. Esse local recebeu mais tarde o nome de Haraosher, ou Monte das Bem-aventuranças. E esse será o tema central deste estudo que ora começamos. À guisa de prefácio, afirmo-lhes que essa pregação do Senhor Yeshua, registrada principalmente em Mateus capítulo 5, 6 e 7, com paralelos em Lucas 6, é amplamente considerada a essência dos ensinamentos de Yeshua HaMashiach e o núcleo de sua ética e moralidade para as pessoas, suas seguidoras, como nós. Para a salvação das pessoas crentes, seu significado e importância são profundos, atuando como um guia fundamental para a compreensão da natureza do reino de Deus, do caráter e da conduta esperada das pessoas súditas que dele participarão. Como curiosidade, cabe uma indagação. Será que houve, de fato, um sermão proclamado em um monte? Permitam-me dizer-lhes, não me estenderei nesse assunto, que, na verdade, esse pronunciamento do Mashiach, que é mundialmente reconhecido como o mais elevado e poderoso discurso já proclamado na Terra, não pode ser considerado propriamente como sermão, pois exibe características evidentes de um verdadeiro e inigualável Mussar. O que é isso? Perguntarão vocês. Mussar é um sistema de disciplina moral que visa, essencialmente, ao aprimoramento do caráter e das qualidades da alma de uma pessoa, levando-a a um crescimento e aperfeiçoamento espiritual e a uma vida mais alinhada com os princípios da sagrada Torá de Deus. Feito esse pequeno parênteses, prosseguimos. Panoramicamente, pergunto-lhes: qual é o significado essencial do Sermão do Monte para a salvação? Continuarei a usar a frase Sermão do Monte porque ela é mais conhecida. Ele não é uma rota alternativa para a salvação, que anula a necessidade da fé em Yeshua HaMashiach como Salvador. Em vez disso, ele aprofunda a compreensão da salvação, elevando esse entendimento ao nível celestial, ao revelar o caráter de Deus e a natureza da verdadeira justiça que ele, sempiterno Yah, espera. Conversemos, na sequência, sobre 5 aspectos dessa tremenda e incomparável ministração do Mashiach. Lembrando que estamos apenas no prefácio. Primeira característica ou primeiro aspecto: a redefinição da justiça e da lei. O Senhor Yeshua não veio para abolir ou anular a Torá ou os profetas, mas, segundo suas próprias palavras, para dar-lhes plenitude.
Mais à frente conversaremos detalhadamente sobre essa frase do Mashiach. Por quê? Como? Porque ele eleva o padrão e as exigências da Torá, explicando-a para além do mero cumprimento externo de regras. Vou citar poucos exemplos nesse momento. Teremos muito a conversar sobre isso no bojo do estudo. Mas, por exemplo, nosso Senhor Yeshua ensina que a raiva sem causa já é um tipo de assassinato no coração. Mateus 5, 21, 22. E a lascívia já é adultério, embora esteja ocorrendo primeiramente no pensamento. Não é necessário que alguém seja flagrado em adultério para que se configure esse pecado grave. Qual é o significado dessa ação messiânica para a salvação? Essa redefinição revela a santidade inatingível de Deus e, por outro lado, a profundidade do pecado humano. Por esforço próprio, ninguém pode alcançar o padrão de justiça apresentado e praticado, demonstrado por Yeshua HaMashiach. Isso serve para conduzir a pessoa crente, especialmente se ela for uma ouvinte inicial, a uma profunda humildade e ao reconhecimento da sua total dependência da graça de Deus para a salvação. O Sermão do Monte, assim, demonstra a necessidade de um redentor que possa oferecer uma justiça que transcende a capacidade humana. Mateus 5:20. Se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Segundo aspecto, o caráter da pessoa súdita do reino. E é aqui que entra o cerne do que nós vamos tratar, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que aparecem descritas em Mateus 5, 3 a 12, descrevem o caráter das pessoas que são abençoadas e herdam o reino. Elas enfatizam virtudes como a humildade de espírito, o pranto pelo pecado, a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, a pureza de coração, a promoção da paz e a resiliência na perseguição. Mas atenção, muita atenção. Essas características não são condições para que alguém ganhe a salvação. Mas os frutos e evidências de uma vida transformada pela salvação. Elas descrevem o tipo de pessoa que a Ruach HaKodesh, ou Espírito do Santo, molda nas pessoas que verdadeiramente se submetem ao Mashiach. Este sermão é um espelho que reflete o coração que Deus deseja, um coração que é radicalmente diferente dos valores deste mundo. A vivência dessas virtudes é uma manifestação prática da salvação operando na vida da pessoa crente. Terceiro aspecto, a prioridade do reino de Deus ou reino dos céus. Vamos comentar sobre essa questão detalhadamente ao longo do estudo. Pergunto: há que se falar em prioridade no tocante a esse reino? Ouçamos nosso Senhor Yeshua, que nos instrui em Mateus 6, 33. Diz o Divino Mestre: buscai, pois, em primeiro lugar
em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Estamos diante de uma contundente advertência contra a preocupação com riquezas e valores terrenos e com a hipocrisia religiosa reinante naquela época. Mateus 6, 19 a 34. O Sermão do Monte posiciona a salvação não apenas como um destino após a morte, mas como uma transformação radical de valores e prioridades agora, no presente. Salvação implica em uma lealdade primária ao reino de Deus. Primária aqui no sentido de prioritária, daquilo que tem primazia. E isso impacta cada área da vida da pessoa crente, suas finanças, suas preocupações, seus relacionamentos e tudo mais. É um chamado para viver uma vida centrada em Deus e em sua vontade, não na própria pessoa ou nos bens materiais. Quarto aspecto: chamamento à transformação interior. As instruções sobre o amor aos inimigos, que nos foi passada em Mateus 5, 43 a 48, o perdão, Mateus 6, 14 e 15, e a oração sincera, Mateus 6, 5 a 13, revelam uma ênfase na motivação e na condição do coração, e não somente na ação externa. Tenhamos, pois, em mente que salvação, segundo o Sermão do Monte, não é meramente uma declaração legal de que a pessoa é justa, mas uma realidade profundamente transformadora, porque ela atinge as profundezas do ser. Ela, a salvação, exige uma mudança de coração, que só é possível pelo poder da Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. O sermão, portanto, serve como um guia para a santificação, o processo contínuo para que a pessoa se torne mais parecida com o Mashiach após a salvação. Quinto aspecto: a base para o discernimento espiritual. Em Mateus 7, 15 a 20, nosso Senhor Yeshua adverte contra os falsos profetas, que se apresentam em pele de ovelha, mas são lobos por dentro, e compara a obediência aos seus ensinamentos à edificação de uma casa sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 27. Assim, o Sermão do Monte fornece os critérios para que haja o discernimento da verdadeira fé e da verdadeira transformação. Diz o mestre: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, demonstra uma fé genuína, que resulta em uma vida estável e duradoura. Para a salvação, isso significa que a fé salvífica não é unicamente um assentimento intelectual, mas uma fé que se manifesta em obediência prática e genuína transformação de vida. Amados irmãos e amadas irmãs, volto a usar a palavra reflexos. O Sermão do Monte é como um espelho que reflete a perfeita vontade do Altíssimo Deus e o caráter de seu reino. Para a salvação das pessoas crentes, esse sermão é de importância inestimável. Por quê? Vou apresentar 5 razões que são mais do que suficientes neste momento. Primeira,
ele revela a necessidade da salvação pela graça de Deus. Ao mostrar o padrão divino inatingível pela força humana, ele nos conduz à dependência total de Yeshua HaMashiach. Segundo, define o caráter da pessoa salva. Ele descreve as virtudes que são evidências de uma vida redimida e transformada pela Ruach HaKodesh, ou Espírito do Santo. Estabelece a prioridade do reino de Deus. Ele chama a pessoa crente a uma lealdade radical que redefine seus valores e prioridades. 4. Ele enfatiza a transformação interior, porque mostra que a salvação é uma mudança profunda que afeta o coração e as motivações. 5. Fornece o critério para a fé genuína. Ele ressalta que a fé verdadeira se manifesta em obediência e prática dos ensinamentos de Yeshua HaMashiach. Portanto, o Sermão do Monte não é uma obra avulsa, mas uma parte integrante e crucial do plano perfeito de salvação. Ele ilumina o caminho do discipulado e a jornada de santificação da pessoa crente, demonstrando que a salvação no Mashiach é tanto um dom recebido pela fé, quanto uma vida transformada que reflete a glória daquele que redimiu. Prosseguindo, vamos analisar considerações essenciais sobre o reino de Deus. Pergunto-lhes, em sua primeira vinda, quais foram os principais componentes da santa e insubstituível missão de nosso Senhor Yeshua HaMashiach? Resposta na ponta da língua de toda a assembleia presente: o ministério da Bessorá, ou Evangelho do Reino de Deus. Visitemos, para apoiar essa resposta, algumas passagens bíblicas denotativas. Todas elas devidamente corrigidas pelo texto constante nos originais em aramaico. Lucas 4, 43, 44. Mas ele, o Mashiach, porém disse-lhes: é necessário que eu proclame a Bessorá, ou Evangelho, do reino de Deus, também às outras cidades, pois fui enviado para isso. E onde ele se pronunciou dessa forma? Nas sinagogas de Galil, ou Galileia. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Yeshua respondeu-lhes: não vem o reino de Deus com observações, e nem devem dizer, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Marcos 1, 14, 15. Depois de João ter sido preso, Yeshua foi para a Galileia e proclamou a Bessorá, ou Evangelho de Deus, e disse: o tempo de Deus está completo e o reino de Deus está preparado. Façam techuvá, entendam, retornai e arrependei-vos, e crede na Bessorá, ou Evangelho. Peço que meditem muito sobre esses dois versos, Marcos 1, 14 e 15. Continuemos. Marcos 10, 29 e 30. Disse Yeshua: amém, digo-vos que não há homem
que deixou casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por minha causa e por causa de minha mensagem do reino, que não receberá 100 vezes agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição. Mas no tempo vindouro receberá a vida eterna. Marcos 16, 15. E disse-lhes o Mashiach: ide por todo o mundo e proclamem minha mensagem, a Bessorá, evangelho, a toda criatura. Mateus 4, 23. Yeshua percorria toda a Galiléia e ensinava em suas sinagogas e proclamava a Bessorá, ou evangelho do reino, e curava todo tipo de sofrimento e toda a enfermidade do povo. Mateus 24, 14. E será proclamada esta Bessorá, ou evangelho do reino, por toda a terra habitada, em testemunho a todos os povos. Então virá o fim. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando: mas quais são as características da Bessorá, ou evangelho do reino? Primeiramente, devemos considerar que o Altíssimo Deus deu sua palavra escrita à humanidade para um fim prático, conforme lemos em 2 Timóteo 3,17. Diz Paulo: toda escritura que foi escrita pela Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, é útil para o ensino e para a repreensão, e para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja completo e perfeito. Para quê? Para toda a boa obra. Agora, vamos buscar a compreensão sobre o reino de Deus. O reino de Deus pertence ao presente, bem como ao futuro. Deve ser entendido como o reinado, o governo de Deus nesta era, no coração e na vida das pessoas que se entregam a Ele, e na próxima era, sobre todo o mundo. O reino de Deus é basicamente o governo exercido por Ele, seu reinado, sua soberania em ação. No entanto, esse reinado divino manifesta-se em vários domínios, e sua Bessorá, ou Evangelho, proclama a entrada nele, tanto hoje como amanhã. O reino de Deus manifesta-se tanto no futuro como no presente, e por isso é constituído tanto um reino futuro como um reino presente, em que as pessoas podem vivenciar as bênçãos desse reinado do Altíssimo Deus. O governo de Deus exige submissão total. Seus súditos e suas súditas têm de pô-lo em primeiro lugar. Só se entra no reino quando se toma uma decisão e se paga o preço devido. Além disso, já nessa altura, quero deixar bem claro que a congregação de Deus deve pregar a Bessorá, ou evangelho desse reino, até o fim desta era, e que o reino só será instaurado quando essa tarefa tiver sido plenamente cumprida. Mas aí vem a pergunta, amados irmãos e amadas irmãs: como está o mundo hoje? A felicidade e a segurança parecem estar mais distantes do que nunca, pois enfrentamos perigos e ameaças de dimensões e intensidade sem paralelo. Em uma época como essa, por um lado maravilhosa em conquistas materiais, mas por outro temível, as pessoas questionam:
O que quer dizer tudo isso? Para onde vamos? Qual é o sentido e o objetivo da história humana? A humanidade tem um destino? Ou as pessoas, como bonecos de madeira ou de pano, lançam-se de um lado ao outro do palco do tempo para que, no fim, o palco, os atores e o próprio teatro sejam destruídos pelo fogo e reste apenas um monte de cinzas e o cheiro de fumaça? Não. Nossa fé expressa nossa esperança em termos do reino de Deus. Essa esperança bíblica encontra-se no próprio cerne da palavra de Deus revelada. A noção bíblica do reino de Deus tem raízes profundas no Tanar, ou Antigo Testamento, e fundamenta-se na certeza de que existe um Deus único, vivo e sempiterno. O Deus que se revelou ao mundo e que tem um propósito para a raça humana, que ele inicialmente escolheu realizar por intermédio de Israel. Portanto, a esperança bíblica é uma peça essencial na vontade revelada e na obra redentora do Deus vivo. Gostaria, nesse momento, de recordar com vocês a maravilhosa profecia contida em Isaías 2:4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levará a espada, não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas não é só isso. O mesmo profeta Isaías pronuncia no capítulo 11, verso 6: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino irá guiá-los. Que maravilha! Ou seja, não somente os problemas da sociedade humana serão resolvidos, mas também deixarão de existir os males do ambiente físico da Terra, de toda a natureza terrena. Paz, proteção, segurança, justiça, tudo isso foi prometido para o futuro feliz. Depois das profecias, vem nosso Senhor Yeshua HaMashiach com a proclamação: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. O tema da vinda do reino de Deus foi central na missão do Mashiach. Seu ensino tinha como foco mostrar às pessoas como entrar nesse reino. Mateus 5, 20, Mateus 7, 21. Suas obras poderosas pretendiam, e de fato provaram, que o reino de Deus havia chegado a elas. Mateus 12, 28. Suas parábolas ilustraram para seus discípulos a verdade a respeito do reino de Deus. Mateus 13, 11. E quando ele ensinou seus seguidores a orar, no âmago dessa prece magnífica constavam as palavras: venha o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6:10. E estremeçamos, eu pelo menos estou estremecido, de alegria ao lembrarmos que ele, o Mashiach, na véspera de sua morte, assegurou a seus discípulos que ainda compartilharia com eles o júbilo e a comunhão do reino. Lucas 22, 22 a 30. E que ele também prometeu voltar à terra em glória, para trazer a bem-aventurança do reino àquelas pessoas
para quem o reino foi preparado. Mateus 25, 31 e 34. Mas vocês continuam perguntando: o que é o reino de Deus? Como e quando será implantado? Quando fazemos essas perguntas, recebemos uma multiplicidade atordoante de explicações. Ficamos zonzos e zonzas diante delas. Há poucos temas tão proeminentes na Bíblia e que recebem interpretações tão radicalmente divergentes como o do reino de Deus. Vamos citar alguns exemplos. Para alguns estudiosos bíblicos, o reino de Deus encontra-se na esfera subjetiva e é entendido em termos do espírito humano e seu relacionamento com Deus. Para essas pessoas, trata-se de um poder interior que consiste em algumas verdades fundamentais aplicáveis, mas aplicáveis de uma maneira universal, um poder que entra lá no fundo da pessoa humana e se apossa dela. Ou, por outros, é compreendido como o absoluto, o totalmente outro, que entrou no tempo e no espaço, na pessoa de nosso Senhor, Yeshua, HaMashiach. No outro extremo, estão aqueles estudiosos que definem a mensagem de Yeshua sobre o reino como a esfera escatológica a ser inaugurada por um ato sobrenatural de Deus, quando a história cessa e começa uma nova ordem celestial de existência. Nessa concepção, o reino de Deus não é, em nenhum sentido da palavra, uma realidade presente nem espiritual, mas algo totalmente futuro e sobrenatural. Outro tipo de interpretação, de um modo ou outro, relaciona o reino de Deus com a congregação de Deus, identificando-o com ela. Conforme essa congregação cresce, o reino desenvolve-se e estende-se no mundo. Muitos teólogos ensinam uma forma modificada dessa interpretação, mantendo que o reino de Deus pode ser identificado com a verdadeira congregação, a qual é incorporada à congregação visível que professa a fé genuína. Assim, à medida que a congregação de Deus proclama a Bessorá, ou Evangelho, por todo o mundo, ela estende o reino de Deus. Uma outra versão defende que a missão da congregação de Deus é ganhar o mundo inteiro para o Mashiach e, dessa maneira, transformar o mundo no reino de Deus. E ele é estabelecido pela proclamação da Bessorá, ou Evangelho, pela congregação de Deus. Pois a Bessorá, ou Evangelho, não pode oferecer apenas a salvação pessoal na vida futura às pessoas que creem. É preciso também transformar aqui e agora todos os relacionamentos da vida. E assim fazer com que o reino de Deus prevaleça em todo o mundo. Por quê? A Bessorá, o Evangelho da Graça Redentora, tem o poder de salvar a ordem social, econômica e política, bem como a vida das pessoas crentes individuais. Ainda há outros que entendem o reino de Deus como um padrão, em essência, ideal para a sociedade humana. A principal preocupação do reino para essas pessoas não é a salvação individual nem o futuro, e sim os problemas sociais atuais. As pessoas edificam o reino de Deus quando trabalham para a ordem social ideal e se esforçam para resolver os problemas de pobreza, doença, relações trabalhistas, desigualdades sociais, relações raciais. Neste modelo, a principal responsabilidade da congregação de Deus
é edificar o reino de Deus. Irmão Eduardo, Sim, irmão. 35 minutos. Muito bem. Eu calculei um pouco mal, mas eu só vou fazer mais algumas considerações e encerrarei este bloco, essa primeira parte. Falei muita coisa emaranhada aqui, porque é isto que nós encontramos no entendimento dos chamados entendidos em teologia. Mas, diante da diversidade de interpretação na história da teologia, talvez vocês reajam com palavras mais ou menos assim. Vamos deixar de lado todas as interpretações humanas e vamos passar diretamente à palavra de Deus para que ela nos explique, aí sim, a essência do reino de Deus. E aqui finalizo a primeira parte dizendo, provisoriamente, amém, amém.